Tá aí o Eduardo Bolsonaro, que vai ficar nos Estados Unidos com reservas. Ele disse que tem reservas para se financiar nos Estados Unidos e ajudado por amigos. Ele, a família, ele tem filha pequena, né? Tá com a filha ou filhos, né? Não tenho certeza, mas está com a família nos Estados Unidos, com a esposa também, e já, inclusive, matriculou uma das crianças em uma escolinha nos Estados Unidos. Vai ficar por lá, até não se sabe quando, pelo menos por 4 meses, foi o período de licença que ele tirou, não remunerada, na Câmara dos Deputados, e é o período máximo que um deputado pode se licenciar sem perder o mandato, mais de 4 meses, que é tá certo? 10% do... Eu não vou arriscar fazer essa conta aqui. São 4 anos de mandato, 4 meses de licença, né? Não vamos estabelecer essa regra aqui. Longe de mim. É um pouco mais de... Tá errada a sua conta, Sabrina. O cara que joga a culpa no outro, né? Tá errada essa sua conta, Sabrina. Olha, mas deputados do PSOL enviaram um ofício à mesa diretora da Câmara nesta quarta-feira, solicitando que seja negado o pedido de licença de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e que seja declarado abandono do mandato parlamentar. Bom, ele afirmou em entrevista à Folha que cogita pedir asilo nos Estados Unidos, inclusive, para conseguir permanecer legalmente no país por mais de 3 meses. O regimento interno da Câmara prevê que deputados podem solicitar licença para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural, tratamento de saúde, tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse os 120 dias por sessão legislativa e assumir outro cargo público, ministro, por exemplo. Segundo o regimento, cabe ao presidente da Câmara conceder a licença, exceto quando o motivo é desempenho de missão diplomática. No ofício, os deputados do PSOL dizem que o pedido de Eduardo não tem previsão constitucional e regimental e, dessa forma, afirmam que ele abusa das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional e dizem que ele usa licença para fugir da jurisdição brasileira e desempenhar atividades políticas no exterior, configurando, portanto, abandono de mandato. Natural que deputados que fazem oposição ao trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro tentem provocar um constrangimento maior a ele do que o constrangimento a que ele já está submetido por parte de determinado grupo da sociedade, que entende que ele fugiu, está tentando fugir da justiça brasileira ou tentando eventualmente sugerir alguma espécie de interferência norte-americana aqui no Brasil. Tem fundamento essa reclamação do PSOL? O que é que vocês acharam, começando pela Sabrina, dessa decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de, entre aspas, se autoexilar nos Estados Unidos por pelo menos 4 meses, Sabrina? Ele precisa explicar por que isso acontece. Porque a explicação que ele deu não é suficiente. Estou sendo perseguido, que, aliás, é o que a situação aqui no Brasil, a oposição a ele diz, que ele está fazendo um papel de vítima e que não há nenhum tipo de boicote, censura e que não estamos numa ditadura. Ele tem completa liberdade para dizer e, inclusive, atuar no parlamento, que ele foi eleito. Nesse sentido, aliás, a Mônica Bergamo, ela fez uma entrevista com o deputado Lindenberg Farias, que foi, inclusive, um dos autores do pedido para que realmente o passaporte dele pedisse que fosse retido. A Mônica Bergamo perguntou para o deputado Lindenberg, que disse o seguinte: ele é um traidor da pátria. Por que traidor? Traidor porque ele está indo fora do Brasil para buscar um apoio, para fazer uma interferência contra um poder instituído e independente aqui no nosso país. Isso é uma traição. E ela falou, mas não é legítimo que ele realmente tenha medo, que as pessoas, que ele tenha o passaporte dele retido? E o que o Lindenberg falou, o deputado petista, comentou: olha, não tem sentido, porque a gente não vive numa ditadura e eles sabem muito bem disso, porque são defensores da ditadura. E ele falar isso é fazer uma espécie de tumulto, que, aliás, foi isso que eles conseguiram ontem, principalmente, num dia que o governo estava claramente colocando uma das principais bandeiras desse mandato do governo Lula, que era a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e muita da atenção foi para a questão dessa estada
prolongada do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, falar que é perseguido, que aqui tem ditadura, sendo que você fala o que você quiser e tem a sua atuação política absolutamente garantida, é uma forçação de barra que dá certo para desviar a atenção. Desviar a atenção, eu achei também mexer e deixar o eleitorado da família Bolsonaro como um todo sempre aquecido. A impressão que a gente tem é que eles precisam a todo momento de uma retroalimentação daquela chama, né? Então, como eles não conseguem se retroalimentar, eles vão jogando por fora, pelas laterais, um pouco de gasolina para que a chama continue sempre acesa. E esse é um movimento que é muito claro e muito aceito por essa bolha bolsonarista. Inclusive, é claro, é uma questão de percepção. Eu tento usar no X 2 contas diferentes justamente para conseguir ficar em bolhas opostas. Porque você consegue ali de uma forma conseguir olhar com uma visão mais progressista e na outra conta uma visão mais bolsonarista. E nessa bolha bolsonarista, eles realmente estão acreditando ou estão defendendo ou estão recompartilhando essa informação de que é uma perseguição. E algumas pessoas do campo de oposição a eles acabam comentando justamente o que a Sabrina pontuou, né? Que ditadura seria essa que eles podem ir e vir, que eles podem falar livremente, que eles podem usar as redes sociais sem nenhum tipo de perseguição ou censura. Então, a pergunta que fica é, por quanto tempo vai durar esse momento do Eduardo Bolsonaro? Ele vai conseguir, de alguma forma, ter uma aceitação no exterior? E um terceiro ponto que eu acho que a gente pode trazer para o debate aqui. Será que, de fato, o Donald Trump está preocupado ou tem uma aceitação grande com o discurso de Eduardo Bolsonaro, ou tem uma preocupação grande com a família Bolsonaro, ou realmente colocaria em risco uma relação internacional com o Brasil por conta da família Bolsonaro? Eles estão apostando muito nisso, né? Mas o Trump está com outros probleminhas aí. Alguns maiores, né? Umas prioridades, eu diria, né, do que se preocupar com a família Bolsonaro. E eu esqueci de dizer, na verdade, as principais palavras do deputado Lindenberg nessa entrevista à Folha. Disse, é uma tremenda cara de pau, é um cinismo do Eduardo Bolsonaro falar que está sendo perseguido, que aqui tem ditadura. Que não tem, e ele pode, inclusive, falar tudo que ele fala, porque aqui não é uma ditadura, ninguém é preso, ninguém some, ninguém tem família ameaçada, ninguém é torturado. Então, a vida continua e ele está fazendo o papel de vítima, que, inclusive, Rafael Colombo, teve o apoio nas redes sociais do governador Tarcísio de Freitas. Sim. Exatamente. E que escreveu, estou sempre com você, você tem sempre o meu apoio. Força aí, Eduardo Bolsonaro. E é uma mudança de comportamento do Tarcísio, né? Se a gente observar semanas atrás, ele estava tentando, de alguma forma, ali, equilibrar todo mundo na balança, na bandeja ali, mas agora ele está pendendo, de fato, para assumir. O primeiro movimento foi no último domingo, na manifestação ali, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, que subiu no palanque, deu declaração e, a partir de então, começou cada vez mais declarações de apoio, de incentivo, meio que já se posicionando para 2026. Pois é. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Eles têm feito aí um périplo, ele tem dado muita entrevista em live, né? Participado muito de live, em uma delas ele chorou, inclusive, né? E essa manifestação conjunta de apoiadores do bolsonarismo, a Sabrina lembrou aqui o governador de São Paulo, vários deputados, vereadores, força aí, né? Você vai superar, como se ele fosse de fato um exilado, né? Assim, fui obrigado a deixar meu país em nome de algo muito maior, para não ser preso, para não ser perseguido, pelo que ele mesmo chamou no vídeo que gravou ontem, e a gente mostrou aqui, psicopata. Ele se refere assim ao ministro Alexandre de Moraes, né? Não, e vale ressaltar, ele não é réu e ele não está nesses processos todos que estão sendo julgados, que vão começar a ser julgados, ele não consta. Então, assim, preso do quê? Calma, porque o meu passaporte vai ser apreendido. Foi um pedido que foi feito por deputados petistas e que logo foi analisado, arquivado, inclusive pelo Alexandre de Moraes. PGR falou, olha, não faz sentido, não faz sentido. O Supremo também se manifestou. Então, assim, não é uma narrativa que rapidamente cai. É uma retórica que eles tentam a todo momento trazer, né? Algo para
para a cena do debate, mas eu acho que realmente o principal prejudicado nessa narrativa ela foi cirúrgica, né, a Sabrina, em lembrar que isso realmente acabou ofuscando o anúncio da isenção do imposto de renda. Inclusive, na bolha bolsonarista, várias lideranças bolsonaristas, deputados, enfim, comemorando esse comportamento. É a lição by the book mesmo, né, do Steve Bannon, que Sim. nos Estados Unidos, guru do Trump, sempre fala, tira a atenção. E eles fazem isso com maestria. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.